Faz 2 dias eu fiz um vídeo falando sobre a minha sobrinha, que ela está em Portugal. Ela mudou para Portugal depois que ela e o marido perderam o emprego aqui durante o governo Jair Messias Bolsonaro. Claro, evidentemente, os dois, assim como grande parte da população brasileira em 2018, se bandiou para o lado do Bolsonaro e esqueceu todas as conquistas que eles mesmos tinham tido durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Foi uma foi um fenômeno realmente estranho, né? Mas muito alimentado pelas próprias mídias sociais, especialmente as grandes mídias corporativas, que ao longo, desde 2017 para cá, procuraram criminalizar o Partido dos Trabalhadores com a pecha de corrupto, e também fizeram com o Lula, até que o Lula foi impedido, e tudo isso que vocês já sabem. Tá? Então, os dois que tinham uma vida estabilizada aqui, moravam no Rio de Janeiro, residência própria e tudo, entraram em colapso, e aí, juntaram as economias que eles tinham, venderam a casa, foram para tentar a vida em Portugal. E eu estava dizendo que muita gente embarca nessa de ir para Portugal, tá? E as pessoas vão muito iludidas, muito iludidas. Portugal, o que acontece com Portugal? Primeiramente, Portugal é um dos países mais pobres da Europa. Começa por aí. É um dos países na europeu que tem o menor salário mínimo de lá, que são 705 euros. Tá? Isso aqui, a nível do Brasil, daria um bom dinheiro, que seria em torno de uns 3.200, 3 mil e poucos reais, tá? 3.300 por aí. Mas lá isso não dá para quase nada, tá? Dá para pouco lá. Então, tão pobre quanto Portugal, você também tem, por exemplo, países como a Romênia e outros também, tá? A Hungria também, que é um país pobre, né? E que as pessoas realmente têm salários baixos, a qualidade de vida é ruim, tudo. Então a Europa não é essa maravilha que as pessoas pensam, tá? Não é isso, tá? Mesmo países mais industrializados, com um padrão de vida melhor, como por exemplo a Itália, também, né? Se você está na base da pirâmide, o que é a base da pirâmide? É o povão, cara. É o cara que não tem uma formação profissional elevada, o cara que não tem uma instituição universitária. E quando tem também, você é imigrante. Você é, como se costuma dizer, que é a bandidagem aqui no Brasil, você é alemão, entre aspas. Tá? Então, essas pessoas vão, às vezes, elas têm até uma boa formação aqui no Brasil, deixam uma vida estabilizada aqui, e vão no sonho de morar no país europeu, que é um país mais seguro, e blá, 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 blá. E lá você não vai ter grandes oportunidades, a não ser que você já vá com emprego. Por exemplo, nós conhecemos uma pessoa que trabalhava na L'Oréal do Brasil. Tá? Ela resolveu ir para a Europa, morar lá, só que quando ela já foi morar lá, ela já foi com um cargo, tá, na própria L'Oréal de Portugal. Então, ou seja, você já vai contratado. Quantas pessoas vão ter essa oportunidade? Muito poucas. Muito pouquíssimas, pode contar no dedo. Se você é engenheiro, por exemplo, pensa que você vai em Portugal e vai ter lá emprego à vontade, os portugueses, assim como também é aqui no Brasil, vão reservar os melhores cargos de uma forma corporativa para o seu próprio povo. E Portugal, por ser um país pobre e pelas distâncias na própria Europa serem relativamente pequenas, tem um fluxo de imigrantes muito grande, tá? Tem certos fenômenos que ninguém parece que se dá conta porque não estuda história, tá? Mas acontece que Portugal ele é mais densamente populoso, tá? Na região de norte a sul de Portugal, na região costeira. Então o interior realmente é o interior mais pobre, tem muito menos recursos, tem menos estrada, tem menos tudo. Então os jovens de lá, ou eles vão para as grandes cidades, em tops, que as cidades ficam caras, como é o caso hoje de Lisboa, que o brasileiro, quando vai para lá, paga preço exorbitante num apartamento merreca, 700 euros, 800 euros, a gente tem que dar 3 meses de aluguel, porque lá se desconfia muito de brasileiro e tudo. Ou então vai para lá para alugar um quartinho, uma vaga às vezes num quarto, nem é um quarto, uma vaga num quarto. Então essa é a realidade, aí o cara vai com a cara e a coragem.
E aí o que está acontecendo, se você acompanha, se você acompanhar direitinho, não for pela conversa mole de gente, e aí essas pessoas são brasileiras, que fica aí nas redes sociais, Facebook e tudo, dourando a pílula, dizendo que Portugal é uma maravilha, que lá você vai se dar bem, que você vai ficar rico, que você vai fazer isso aqui. Cara, a maioria desses caras são um 7-1. Eles estão querendo intermediar a tua ida para lá, tá? Ganhar algum teu e você que se vire depois. A quantidade de brasileiros que tem regressado ao país, tá? E aí batido na porta da embaixada brasileira pedindo passagem de volta. A embaixada brasileira não dá passagem de volta, não. Tá? Ela não tem essa atribuição, não tem esse orçamentário, não tem nada disso. Ela não é uma instituição de assistência, de repatriação. Existe lá em Portugal, como na Europa também, existe. Existe. E aí, mas mesmo essas organizações, o cara vai ter que esperar muito tempo, às vezes, para voltar para o Brasil, sem eira nem beira. Voltar totalmente falido, porque o pouco que tinha foi para lá e não conseguiu nada. Tá? E muitos, eu tenho visto vários casos, os caras dormindo na rua. Então, a miséria que eles estavam fugindo aqui do Brasil, os problemas todos que eles tinham aqui, eles estão levando para Portugal. Estão lá, são praticamente indigentes lá em Portugal, muitos deles. E quando não é, quando consegue arrumar um emprego, é um emprego aonde? Na base da pirâmide, como foi o caso da minha sobrinha, como é o caso do marido dela. Ela, formada aqui, ela está trabalhando lá de garçonete ou arrumadeira em um hotel, o marido trabalha de mecânico, e eles têm uma vida razoável porque os dois juntos juntam aí em torno de 1.600, 1.700 euros, como eu falei no vídeo passado. Só a casa deles lá custa mais de 500 euros por mês de aluguel. Só a casa deles. Mais 100 euros que eles pagam por causa lá do filho menor, que o Estado, embora dê tudo em termos de educação, tem que fazer uma extensão lá, então tem que se pagar por renda. Então lá ela paga mais 100 euros de comida lá, no mínimo que eles gastam, entre 350 e 400 euros. Vai botando isso no papel, faz as contas. Tu vai ver que se você for com um salário de lá, tu vai passar fome e tu vai voltar para cá. Vai voltar quebrado para cá. E é isso que acontece de montão com uma porção de gente. Ou então o cara compra, como eu já vi vários youtubers aí, compra um carro velho lá em Portugal, tá? Carro usado, e aí perde a casa, não tem onde mais morar, e vai morar no carro, até que ele consegue o dinheiro para voltar. Então fique esperto, não entra nessa não. Portugal não é isso que vocês estão pensando não. E o português lá, o novo que está lá, que é do interior, ou ele vai... Ele nem mais quer trabalhar em Portugal. A Espanha, por exemplo, que é o país do lado, paga um salário mínimo em euros muito maior do que Portugal, então eles vão para lá. Ou eles vão para Luxemburgo, que paga o dobro, eles vão para a Alemanha, vão para a Itália. E aí, o que os portugueses querem é nego para limpar banheiro, limpar chão. E é esse papel que eles estão querendo que você, que quer ir para Portugal, vá lá feito um bocó desempenhar. É isso.